uma pequena acionista, não uma acionista, uma pequena. Já estou integrado na HCB. Nós começamos a olhar para o futuro. Então, esta entidade, com este tipo de gestores, com esta projeção que tem, com este orçamento que tem, significa que daqui a 2 anos nós conseguimos fazer isto. A HCB fez 50 anos, mas pode viver mais 50. Foi o maior IPO, ou seja, a maior oferta pública. Isto mostra claramente a robustez da HCB. A HCB, a empresa entregou ao Estado cerca de 37 mil milhões de meticais. A história da hidroelétrica de Cahora Bassa não é apenas história de uma barragem. É a afirmação de um projeto nacional que, ao ser revertido em 2007, simbolizou o retorno da soberania sobre um ativo estratégico. Da engenharia monumental à reversão histórica, a HCB representa a afirmação de um país capaz de gerir, modernizar e capitalizar os seus recursos. Tomás Matola, presidente do Conselho de Administração da HCB, sublinha que esta reversão representou um ato de soberania, mas também o início de um novo ciclo de responsabilidade institucional, técnica e financeira. No caso da HCB, o fato de estar a exportar tem a ver com a sua história, porque a África do Sul foi que viabilizou a construção da barragem, porque na altura que foi construída, de 1969 a 1974, para depois ser inaugurada em 1975, Moçambique não tinha capacidade de consumo de 2.075 megawatts. Portanto, nunca, olhando para Moçambique, seria impensável naqueles tempos construir um gigante daqueles com 5 grupos que produz 2.075 megawatts. Portanto, a África do Sul, na altura, é que viabilizou a construção, aceitando assinar um PPA, portanto, para a compra de energia. Esse marco permitiu não apenas retomar o controle sobre um ativo estruturante, mas consolidar uma cultura de gestão baseada em mérito e nacionalismo econômico. Nos seus múltiplos impactos e efeitos multiplicadores, a HCB tem sido determinante na consolidação das contas públicas, com mais de 115 mil milhões de meticais entregues ao Estado desde a reversão. O PCA da HCB, Tomás Matola, sublinha que a empresa é hoje uma âncora de estabilidade para o setor elétrico e motor financeiro do Estado moçambicano. E deste valor, só nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, a empresa entregou ao Estado cerca de 37 mil milhões de meticais, o correspondente à volta de 580 milhões de dólares, só nos 2 últimos anos, o que corresponde a 32% da contribuição de todo o período depois da reversão. Hermínio Chiao, administrador executivo, destaca que em 2023 a HCB foi responsável por 94% de todo o lucro líquido do setor empresarial do Estado, confirmando o seu papel como âncora financeira. Nós no corrente ano pagamos 6,5 mil milhões de meticais para o Estado, tendo pago no ano 2024 6,3 mil milhões de meticais. Em termos do nosso impacto naquilo que é o setor empresarial do Estado, o gráfico também mostra que, por exemplo, em 2020, apesar do setor como um todo ter registrado 5,4 mil milhões de meticais de prejuízo, a HCB minimizou este prejuízo, por acreditar no resultado 9,8 mil milhões de meticais de lucro. Em 2023, o ano que temos dados provisórios do setor como um todo, nós geramos lucros na ordem de 13 mil milhões de meticais. Ou seja, como setor,
contribuímos em 94%, ou seja, o setor como um todo teve 13,8 mil milhões de meticais. Os dados levantam, contudo, uma questão central. Será a HCB uma alavanca para a transformação econômica ou um ponto de vulnerabilidade pela sua concentração de peso no setor empresarial do Estado? A presença da HCB no mercado elétrico regional consolida Moçambique como ator-chave no Southern African Power Pool. Carlos Jum, do projeto Mpandankua, afirma que a experiência da HCB legitima o país como operador técnico e regulador com autoridade no espaço regional. A hidroelétrica da Cahora Bassa é um empreendimento estruturante e estratégico, não só para o setor elétrico. É um empreendimento que permite que a narrativa do país, sob o ponto de vista de infraestruturas dessa dimensão, não está ao nível de planeamento. Moçambique tem um histórico de operar e manter uma infraestrutura regional de grande dimensão e esse histórico tem que levar para a frente. Mas tem que levar para a frente numa visão que não é a mesma que fez acontecer com a Cahora Bassa, ok? E não vale a pena perdermos muito tempo com o que é hoje, os contratos do legado, porque foi aquilo que fez existir a Cahora Bassa. A HCB exporta energia para a África do Sul, Zimbábue e outros países da região, desempenhando um papel vital no Southern African Power Pool. Sob esta perspectiva, o economista Alfredo Mondlane acrescenta: se olharmos um pouco pela a performance da HCB, eu tenho aqui um pouco os números na minha cábula. Em 2020, 9,8 mil milhões de meticais. 2021, 10 mil milhões de meticais. 2022, quase 9 alguma coisa, uma ligeira redução, mas depois voltou a crescer rapidamente. 2023 para quase 13 mil milhões de meticais. 2024, 14 mil milhões de meticais. É só olhando esta tendência. Isto mostra claramente a robustez da HCB. Com a região a enfrentar um déficit energético de 10 mil megawatts, o potencial de influência da HCB ultrapassa as fronteiras nacionais e exige uma estratégia que combine segurança energética, integração e visão geopolítica. Andrew Idzingan, representante da Eskom, sublinha: For 50 years now, Eskom and South Africa have been partnering with Cahora Bassa to import power, much needed power, to South Africa. Over the last 50 years, of course, our economy has grown and our population has grown a lot, and that has needed a lot of electricity. And we've been very glad to import power, especially because it's environmentally friendly, it's green power, which is, of course, good for the environment, and has helped us to establish our economy and to provide electricity to our citizens. We have approximately 90% of South African homes have got electricity, and that is because of the power that we've had from power stations such as Cahora Bassa. Edzingan adverte ainda: South Africa is going through a change in terms of its industrial nature. The gold mines, which were very prevalent up until maybe 10 years ago, is getting less. But there are other industries such as data centers, IT, artificial intelligence. All of this is coming up, and we're seeing a lot of these data centers come up which use a lot of electricity. We're also seeing that the production of ammonia, which is hydrogen, the hydrogen economy is coming out. So there are factories which are producing hydrogen, again, using electricity. They're producing, it's in liquid form called ammonia, and then exporting it on ships. So this is a new economy coming up in South Africa at the moment. So a very different industrial base compared to what there was 20, 30, 40, 50 years ago when we first started working with Cahora Bassa. But one thing does not change. We need reliable, affordable electricity for our growth and prosperity, just like Mozambique. Já Ernest Banda, da ZESCO, completa: The energy that Hydro Cahora Bassa manages to put into the grid, if you note that there is a heavy
a presence on the export market of that energy, and the sales that HCB generate through the Southern African Power Pool market. Zambia is one of the key beneficiaries of that energy. A oferta pública da venda de ações da HCB na Bolsa de Valores de Moçambique foi mais do que um exercício de mercado. Foi um momento simbólico de inclusão econômica. A HCB, eu diria quase que há um mercado de capitais antes da HCB e depois da HCB. A HCB foi o maior IPO, ou seja, a maior oferta pública de uma empresa que se cotou em bolsa. Foi um sucesso, conseguiu captar os fundos que precisava para a sua estratégia de investimentos. A procura superou aquilo que era a oferta inicial e, portanto, foi estendida e permitiu também a entrada de muitos investidores particulares ou individuais nos mercados capitais, e nesse sentido foi uma operação excepcional. Aliás, ganhou uma série de prémios em África e portanto foi muitíssimo bem conseguida. E portanto, desse ponto de vista, foi um marco fundamental nos mercados capitais e demonstrou a sua validade e a importância que podem ter para o financiamento das empresas moçambicanas. Mas as medidas que adotamos permitiram que o valor da ação subisse para além do valor nominal. E neste momento, hoje, a ação da HCB está cotada a 5,62 meticais, 2,62 meticais acima do valor nominal. O que significa que, para um indivíduo, por exemplo, que investiu, comprou 1 milhão de ações, 1 milhão de ações a 3 meticais por ação, essa pessoa investiu 3 milhões de meticais. Hoje, a ação está a 5,62, o que significa que este investimento de 3 milhões de meticais desses investidores, hoje, vale 5 milhões e 620 mil meticais. Há anos que eu recebo o valor e depois reinvisto, não volto a usar. Isso por quê? Para aumentar os ativos que estão na minha carteira. A minha carteira está crescendo. Agora já eu não invisto com o meu dinheiro. Eu uso os mesmos dividendos que eu recebo. Eu invisto para longo prazo. Sim, então esses são os benefícios. Acrescentar a minha carteira para que esta mesma carteira possa me dar mais ganhos no futuro. Eu posso dizer, já está a registrar porque já estou integrado na HCB. Eles são um dos acionistas. A estrutura da HCB, a base sólida da HCB, a confiança que transmite, não é? Achei que valia a pena investir. O futuro está lá. Lendo sobre o mercado de investimento, não é? Ações, não se ganha logo no início. E a expectativa é que no futuro, daqui a uns 10, 20 anos, possamos estar mais contentes. Joaquim Bazar, CEO da Amaranda Capitais, aponta que a ação da HCB mantém forte estabilidade e rentabilidade acima da média, mas permanece subavaliada face ao seu valor fundamental. Na nossa assunção, de acordo com os dados históricos, até 10 poderia exatamente fazer, porque é o valor da empresa em função dos resultados operacionais. Significa que a empresa vale muito mais, sobretudo por aquilo que as pessoas perceberam que fosse em 2019 e ao longo do tempo. A presença da HCB na Bolsa trouxe legitimidade ao mercado de capitais moçambicano e é um teste de maturidade institucional para a relação entre Estado, empresa e cidadão. O PCA da HCB afirma que a OPV foi uma vitória do cidadão investidor e um passo estratégico para o futuro do mercado financeiro nacional. A HCB, para além das contribuições para o erário público, para além daquilo que contribui de forma direta através de ações de responsabilidade social, cria valor para os seus acionistas através da valorização do preço das suas ações e também através do pagamento do dividendo, do retorno que esteja acima de instrumentos financeiros com a mesma maturidade no mercado. Num contexto de variabilidade climática externa, a HCB enfrenta os desafios operacionais severos
como a possibilidade de 2024-2025 ser o ano mais seco desde a criação da Albufeira. Paralelamente, a empresa está a expandir-se. Modernização da Central Sul, projeto Central Norte com 1.245 megawatts e investimentos em energia solar, cerca de 400 megawatts. Carlos Yume reforça que a articulação entre a HCB e Mpandankua é vital para uma nova era energética em Moçambique, com foco na integração de sistemas e sustentabilidade partilhada. É que esse investimento é de tão capital intensivo que precisa de um parceiro que tenha capacidade. É um parceiro que tenha acesso a capital próprio, que tenha acesso a capital alheio, okay? Para poder mobilizar os tais 5 mil milhões de dólares, que representam 33% do produto interno bruto de Moçambique, atualmente. Portanto, dada essa dimensão, ela é automaticamente um projeto, eu diria, transformativo e geracional. É transformativo porque um projeto com esse nível de investimento não pode ser feito do ponto de vista cosmético, porque ele vai deixar acordos de longo prazo que têm que ser estruturantes, ora para a industrialização, para a exportação, para questões de transição energética e tudo o resto, mas também é geracional porque nós vimos, a HCB fez 50 anos, a HCB fez 50 anos, mas pode viver mais 50. Então são projetos que vão para além de um modelo financeiro, são projetos que vão para além de uma legislação, são projetos geracionais. Por sua vez, Alfredo Mondlane conclui que a HCB deve assumir uma posição de liderança estratégica no setor energético africano, traduzindo experiência em inovação e resiliência. Baseado nos números de 2023, é a única empresa pública que não tem no seu balanço dívida bancária, em função dos números, que financia mais de 90% do seu balanço com capital próprio. A Eskom reconhece isso mesmo. When it comes to, let's start with Korabassa, I think Korabassa is doing a good thing now by doing refurbishment on the machines. So they are doing good maintenance, because without maintenance, we found that in Eskom we did not maintain our power stations properly, and we had a big disaster when with load shedding when the power stations failed. So well done to Korabassa. They are proactively doing the maintenance, they're doing refurbishment to get everything going. There are opportunities at Korabassa on the North Bank. There's also Mpandankua, and we're working together with the project developers there to see what we can do. So it's important that we must keep projects being developed. We mustn't build one every 50 years. We must build them. There's enough opportunity for everybody. So I think that the most important thing is good cooperation and making sure that from an investor point of view that we are giving the investors a good return, that we are, I say, investor grade. We must attract investment by making sure that we pay our bills as utilities to each other, and that we repay the loans, etc. Then we will get confidence going, and we'll see the growth come through, I'm sure. O administrador Nilton Trindade alerta que a variabilidade climática e as secas prolongadas impõem uma nova lógica de planeamento conservador, prudente e resiliente. Um aspecto importantíssimo é que as previsões climáticas sazonais desempenham um papel crucial na planificação das albufeiras. E aqui temos que ter a necessária cautela no processo de planificação. Temos que ser conservadores. Melhorar a capacidade de previsões hidrometeorológicas. Este é um aspecto importantíssimo que entra na equação da planificação. Portanto, enquanto não tivermos dados mais assertivos, vai ser sempre um desafio. A modernização da Central Sul e planos para uma nova Central Norte integram essa resposta. Carlos Yume destaca que a HCB é fundamental para o sucesso do projeto Mpandankua. O país tem empreendimentos como Korabassa, instituições como a EDM, e o ecossistema tem que trabalhar em conjunto para replicar infraestruturas
para minimizar o custo de energia, para que o Estado também, num determinado momento, tenha acesso aos benefícios financeiros dessas infraestruturas, não só por efeito fiscal, okay? Mas por efeito de capacidade de balanço para poder fazer participação pública. Porquê? Porque a participação pública, como sabe, estes investimentos é preciso esperar 10, 15 anos para ter alguma coisa. Então é preciso levar o Estado e as suas instituições para essa maturidade, né? Para que o Estado possa, através do conhecimento de estruturação, de operação, possa utilizar o melhor possível os seus recursos naturais e possa ter a capacidade técnica, financeira. As duas estruturas são complementares, integrando conhecimento, planeamento e infraestruturas para criar um ecossistema energético robusto. O economista Alfredo Mondlane reforça: a HCB tem uma responsabilidade geracional. O que for feito hoje determinará se continuará a ser orgulho de Moçambique nos próximos 50 anos. A empresa olha para o futuro. Quer dizer, significa que esta empresa tem visão presente e também tem visão futuro. Conjuga todos estes fatores e procura naturalmente encontrar conforto para os investidores, que são os acionistas, e também olha para o futuro. Sob esta perspectiva, a ZESCO defende. The two panels that have been held at the conference have really unlocked a lot of possible recommendations and solutions. Key being the issue of a long-term position. Yes, it is important to re-look at how water harvesting can reinforce the position in terms of hydro energy security by being able to harvest waters that would normally not come into the Zambezi River to be part of the electricity generation at Kariba, at HCB, and indeed the new projects that are coming up, Pandankoa being one of those. A HCB não se limita a gerar energia, posiciona-se também como agente de desenvolvimento social. Através de intervenções em saúde, educação, cultura e ambiente, a empresa tem procurado contribuir para a melhoria das condições de vida das populações nas zonas de influência direta e indireta. Tomás Matola sublinha que a responsabilidade social é parte da missão da HCB, não apenas fornecer energia, mas gerar desenvolvimento. Nas áreas de infraestruturas, educação, saúde, artes e cultura, desporto, entre outras áreas. O administrador Hermínio Chiao reforça que os investimentos sociais da empresa são estratégicos, sustentáveis e focados em impacto coletivo. Naturalmente que esta forma de ser e de estar da hidroelétrica de Cahora-Bassa permite o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, permite a geração de emprego de forma quase que em cascata, são compradores, também são empregadores acima de tudo. Permite a transferência de conhecimento, porque acima de tudo nós trabalhamos com empresas e incentivamos que essas empresas sejam certificadas e naturalmente há todo um conjunto de planos de formação que cada uma deve ter. Estimula naturalmente a industrialização.